Ei, gente, é a Jéssica de novo e voltei para continuar explicando para vocês sobre o sistema endócrino. Vamos continuar nosso conteúdo, começando pela tireoide. A tireoide está localizada 2 dedos abaixo do famoso gogó, popularmente assim conhecido, né? E ela secreta 3 hormônios: a tiroxina, conhecida como T4, a triodotironina, conhecida como T3, e a calcitonina. Aí tem uma imagem da localização da tireoide. Vamos começar falando da T3 e da T4. A T4, que é a tiroxina, ela é chamada assim pois possui 4 átomos de iodo. E a triodotironina é chamada assim pois possui 3 átomos de iodo. Esses hormônios eles influenciam no metabolismo celular, controlando o funcionamento, síntese proteica, queima de gordura e a captação de açúcar da célula. O déficit de iodo no organismo pode gerar uma doença chamada bócio endêmico. Hoje, ela não é tão incidente como era uma determinada época atrás. O sal de cozinha nosso, ele foi adicionado iodo. Esse iodo foi adicionado, né, para que tivesse menos incidência dessa doença que causa um inchaço, uma inflamação na tireoide. Nesse slide, a gente pode ver uma foto real de uma senhora com um bócio endêmico. Reparem o inchaço como se fosse um calombo. E, geralmente, a falta da produção do iodo é levada a doenças que atacam o nosso sistema imunológico, que acabam afetando a produção da T3 e da T4 na tireoide. Uma outra doença também causada pela falta de T3 e T4 é o cretinismo. O cretinismo é uma doença que ocorre na infância, né? E devido à falta de iodo, a criança não tem um desenvolvimento mental e acaba acarretando, né, problemas de retardo mental, problemas físicos e problemas relacionados ao seu desenvolvimento em geral. Outro problema também relacionado a T4, que é a tiroxina, é o hiper e o hipotiroidismo. O hipertiroidismo consiste na alta produção de T4, causando alguns sintomas como inchaço da glândula da tireoide, acúmulo de gordura atrás dos olhos, por isso essa aparência de olhos saltados, e também uma hiperatividade muito grande. Já relacionada ao hipotiroidismo, a glândula da tireoide diminui, causando palidez, cansaço, dentre outros sintomas. E por último, o hormônio da calcitonina, também produzido pela tireoide. A calcitonina, quando liberada na corrente sanguínea, ela aumenta a produção do osteoblasto, que é uma célula óssea. O que a calcitonina faz exatamente? Ela pega o cálcio que está na nossa corrente sanguínea e leva para os ossos, fazendo assim, né, com que nossos ossos tenham rigidez e capacidade de sustentar o nosso corpo. Jéssica, eu não sabia que tinha cálcio na corrente sanguínea. Sim, também existe cálcio na corrente sanguínea. Mas para quê? Ele participa diretamente do processo de coagulação sanguínea. Quando a gente tem um corte e rapidamente ele acaba sendo coagulado, o cálcio ajuda muito nesse processo. Então, ele é de suma importância. Uma outra glândula também presente no nosso corpo são as paratireoides, que estão anexadas à tireoide. Nesse esqueminha aí, a gente pode ver as paratireoides, né? São essas bolinhas de amarelo que estão dentro da tireoide. O hormônio produzido pelas paratireoides se chama paratormônio. A gente vai ver a função dele agora. A função do paratormônio é liberar o cálcio que foi levado para os ossos pela calcitonina e devolvê-lo à corrente sanguínea. Repare que eles têm funções opostas, né? Possuem funções antagônicas. Isso também é chamada de alimentação retronegativa, essa função antagônica que tem a calcitonina e o paratormônio. Calcitonina pega o cálcio do sangue e leva para os ossos. Já o paratormônio pega o cálcio dos ossos e devolve para a corrente sanguínea. Seguimos firmes e fortes, vamos lá para a próxima glândula. A próxima glândula que a gente vai falar é o pâncreas. O pâncreas secreta 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Nesse esquema, a gente vai ver, né, a localização do pâncreas, que é essa parte amarelada, né, cheia de bolinhas aí no esquema, logo abaixo do fígado. Primeiro hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina, também conhecida como célula beta, ela é responsável por retirar a glicose no sangue e transformá-la em açúcar, que mais tarde vai gerar energia, gerando ATP. Dois problemas que estão ligados diretamente à insulina é a diabetes tipo 1
e tipo 2. Agora a gente vai diferenciar as duas. A diabetes tipo 2 é uma doença autoimune, né? Onde o pâncreas não produz a insulina. Já a diabetes tipo 2, as células são resistentes à insulina, fazendo assim com que ela não consiga jogar a glicose para dentro da célula, que é a função da insulina. O segundo hormônio produzido pelo pâncreas é o glucagon, também chamado de célula alfa. Ele estimula a quebra do glicogênio, liberando a glicose no sangue para a produção de energia. Ele tira o açúcar da célula e aumenta a taxa de açúcar no sangue, para que a célula consiga utilizar esse açúcar. Agora a gente vai falar de uma doença que está relacionada a um déficit, a falta da produção da insulina. A função da insulina é colocar açúcar para dentro da célula. Logo, quando ela não é produzida, o açúcar da célula, que era para estar dentro dela, acaba se concentrando no plasma sanguíneo. Com essa concentração, a célula perde água para diluição, que acaba sendo eliminada pela urina. Essa água, essa urina que é eliminada pelo corpo, ela é extremamente doce. As pessoas que possuem essa doença, elas têm a característica de uma urina doce. Penúltima glândula que a gente vai falar é a suprarrenais, também conhecida como adrenais. Elas estão localizadas acima dos rins, como se fosse uma espécie de chapéu. As suprarrenais ou adrenais, elas são divididas em duas partes. Vamos fazer a analogia de uma fruta para a gente entender essa divisão. A casca, a parte externa, seria o córtex. O córtex, ele produz os glicocorticoides, o cortisol, o mineralocorticoide, a aldosterona e os androgênicos. Já a medula, que seria a parte interior desse fruto, né, fazendo essa analogia, ela produz a adrenalina e a noradrenalina. Vamos começar pelo interior, pela medula da glândula suprarrenal. E o primeiro hormônio que ela produz, que a gente vai falar, é a adrenalina. A adrenalina é secretada no corpo, né, no sangue, em situação de estresse, perigo ou tensão. E para exemplificar um pouquinho do que é a adrenalina, eu trouxe uma música para vocês que ficou muito conhecida na rede social, no Instagram, no TikTok, e a gente vai analisar a letra dessa música, pois ela cita o hormônio da adrenalina. Vamos ouvir, depois a gente analisa juntos. Joga roxa nessa piscina, senta com placo, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD nessa língua. Joga roxa nessa piscina, senta com placo, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD nessa língua. Joga roxa nessa piscina, senta com placo, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD nessa língua. Joga roxa nessa piscina, senta com placo, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD nessa língua. Para facilitar nossa análise, eu coloquei a letra aqui, esse pedacinho que a gente ouviu. Joga um roxo nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD na sua língua. Gente, ele cita a adrenalina que está sendo induzida por uma droga que se chama MD. Essa droga MD é totalmente e super potente e perigosa, desenvolvida em laboratório e comercializada ilegalmente em forma de um pó cristalizado. Ela traz efeitos, realmente ela ativa a adrenalina, mas porém de uma forma maléfica, trazendo euforia, alucinações, sensibilidades ampliadas e distorções perceptivas. Perante o meio. Essa droga ela pode ficar 48 horas no organismo e ainda assim ser uma droga fatal. Então, gente, não usem drogas. Vamos para a nossa segunda análise musical. A segunda música que eu trouxe é a música Adrenalina, do Luan Santana. Vamos ouvir e posteriormente analisar a letra como a gente fez com a outra música. Meu coração tá disparado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Vamos lá, letra já no slide e vamos ler e analisar. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. A adrenalina aí, ela é relatada como um hormônio que está trazendo euforia para ele perante o amor que ele está tendo por determinada pessoa. Repara que ele destaca alguns efeitos que a adrenalina tem no nosso corpo, que é o coração, né, disparado. É uma situação para ele de tensão. E é assim que a adrenalina é descrevida nessa música.
Outro hormônio produzido pela medula da suprarrenal é a noradrenalina, que é utilizada como um neurotransmissor para o nosso cérebro, né? E também influencia na questão do humor, ansiedade, sono e na alimentação. Vamos para a segunda divisão da glândula suprarrenal, que é o córtex. Lembrando que o córtex é a parte exterior. O primeiro hormônio que a gente vai falar são os glicocorticoides. Os glicocorticoides são hormônios esteroides sintetizados no córtex da glândula renal, como eu falei antes, que afetam o metabolismo e o carboidrato e reduzem a resposta inflamatória do corpo quando estão em déficit de produção. Um outro hormônio também produzido pelo córtex é o cortisol. O cortisol ele é secretado em momentos de estresse e, além disso, ele estimula a produção da glicose. O aumento exacerbado de cortisol na corrente sanguínea ele vai gerar queda da imunidade, tendo algumas consequências, que é o aumento de acne, a produção de herpes, dentre outras, como taquicardia e a alta degradação de proteínas presentes nos órgãos. Outro hormônio produzido também pelo córtex é o mineralocorticoide. Ele auxilia no controle e manutenção de sais minerais, como o sódio e o potássio. O penúltimo hormônio também produzido pelo córtex é a aldosterona. A aldosterona, ela, quando liberada na corrente sanguínea, trabalha para a retenção do sódio e eliminação do potássio. Por último, os androgênicos também produzidos pelo córtex, que são responsáveis pela produção de testosterona. Nesse slide, a gente tem uma representação da testosterona. Por último, as últimas glândulas do sistema endócrino, que são as gônadas, o ovário nas mulheres e o testículo nos homens. Coloquei um mini quadrinho aí para a gente poder diferenciar esses dois. O testículo, ele é responsável pelo hormônio da testosterona, que dá as características masculinas. Já o ovário, ele produz 3 hormônios importantes. O estrógeno, que é responsável pelas características femininas, a relaxina, que é produzida exclusivamente na hora do parto, com o motivo, de aumentar a flexibilidade da mulher. Já a progesterona, ela é ligada ao processo do ciclo menstrual. Então, Jéssica, já que alguns desses hormônios são responsáveis pela designação de características femininas e masculinas, como é que acontece a designação do sexo de uma criança? Gente, até a 6ª semana, todos os fetos têm o sexo feminino. Depois da 6ª semana, na 7ª semana, se você possui cromossomo Y, você vai passar a produzir através dele a testosterona, gerando assim um órgão masculino. Por isso as mulheres fazem o exame para descobrir o sexo depois dos 2 meses. Jéssica, e as hermafroditas? O que acontece então? Gente, as hermafroditas são casos de falha na produção hormonal. Elas possuem ovário e testículo, possuem os 2 órgãos genitais, o pênis e a vagina. Também existe o caso ainda das pseudohermafroditas. As pseudohermafroditas possuem um testículo na parte interna, porém a genitália é masculina. O testículo produz testosterona de forma normalmente e a genitália feminina é permanente. Isso geralmente é só descoberto na fase da puberdade, onde elas deveriam menstruar e acabam não menstruando por não possuírem útero. E é isso, gente, é o fim do nosso conteúdo de sistema endócrino. Assim, eu acho que pela minha voz dá para perceber a minha felicidade. Eu tô muito feliz de ter ministrado esse conteúdo para vocês. Muito feliz pelo professor Marcos ter me dado essa oportunidade. E eu vou deixar alguns recadinhos, para vocês. O primeiro recado é que eu vou disponibilizar os slides para vocês. E além disso, eu vou deixar um documentário sobre a tireoide. Um documentário de uma história real da Carla Dias, a ex-BBB 2021. Ela teve um câncer na tireoide e esse documentário tá lindo, é uma história de vida real e eu sei que vocês vão amar muito. Ele é curtinho, tem 15 minutos e recomendo muito vocês a verem. A terceira, o terceiro recado é que eu vou deixar um quadrinho para vocês do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, que ele fala sobre o nosso corpo humano e nele tem uma parte sobre o sistema endócrino, uma parte que cita os hormônios. Eu gostaria muito que vocês lessem, dessem uma olhada nesse material. Ele tá muito legal. O quadrinho é pequeno, tem somente 19 páginas. E, gente,
Gente, de novo, sou muito, muito grata mesmo. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Beijos! A paz do Senhor e tchau, tchau.